Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e hoje eu vou compartilhar com vocês a temporada de objetos assombrados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica aqui comigo até o final, que tem muita coisa interessante. E antes que eu me esqueça, se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like bem no comecinho do vídeo e juntos vamos explorar esse assunto. Para começar essa temporada, nós vamos falar da boneca mais mal assombrada do mundo. Ou assombrada, né? Porque mal assombrada significa que ela tá fazendo o serviço dela errado. Vocês conhecem a Elizabeth? Você acredita que um objeto pode carregar uma energia tão forte a ponto de atacar outras pessoas? Hoje eu vou contar uma das histórias mais perturbadoras do mundo paranormal. A história da boneca Elizabeth, considerada por muitos como a boneca mais assombrada do mundo. Mas já aviso, depois de ouvir isso, talvez você nunca mais olhe para uma boneca da mesma forma. A história da Elizabeth começou quando o investigador paranormal Lee Steer encontrou a boneca em um leilão no eBay. Ela não era uma boneca comum. Ela usava um vestido de noiva, com um olhar fixo e um semblante que causava desconforto a quem a observava. Intrigado, Steer decidiu comprá-la. Pagou cerca de 866 libras, o equivalente a milhares de reais, e levou a boneca para o Haunted Objects Museum, um museu especializado em objetos supostamente amaldiçoados. Foi aí então que surgiu a explicação para tanto medo. Segundo os relatos, Elizabeth estaria possuída pelo espírito de uma mulher que teria sido abandonada no dia do seu casamento. Uma noiva rejeitada, consumida pela dor e pela raiva. E essa raiva, dizem, se manifesta de forma violenta contra os homens que ousam se aproximar da boneca. Os primeiros ataques. Logo após a chegada de Elizabeth ao museu, visitantes começaram a notar coisas estranhas. Homens relatavam arranhões surgindo do nada em seus braços e pescoços. Alguns descreviam uma sensação de calor intenso, como se tivessem sido queimados, e em certos casos apareceram marcas no corpo que lembravam símbolos esotéricos, inclusive pentagramas. Até hoje, contam que mais ou menos de 17 homens já foram atacados por Elizabeth. E o mais curioso aqui, não há nenhum relato de mulher ter sido atacada por ela. Mas aí, o que vocês acham? Coincidência? Ou será que realmente há um espírito vingativo dentro dela, voltado apenas contra homens? Os fenômenos paranormais. Mas os ataques físicos de Elizabeth não foram os únicos fenômenos. Visitantes e até os próprios investigadores relataram outras situações estranhas. Alarmes de incêndio disparando sem explicação, objetos se movendo sozinhos dentro do museu, interferências bizarras em câmeras que captavam palavras como noiva e assombração durante as gravações. E é como se a boneca tentasse se comunicar ou até mesmo avisar que não queria ser perturbada. Ai gente, desculpa. Mas tá, como surgiu a fama da Elizabeth? Com o tempo, a fama da boneca só cresceu. Programas de televisão, jornais e portais de notícias começaram a divulgar a sua história. Hoje, Elizabeth é comparada até mesmo a outras bonecas amaldiçoadas famosas, como Annabelle. A diferença é que, no caso dela, os relatos de agressividade são mais diretos, sempre focados em homens.
Mas e aí? É claro que muitos duvidam. Dizem que os arranhões podem ser acidentes comuns, que os alarmes podem falhar sozinhos e que tudo não passa de uma boa história para atrair visitantes ao museu. Mas será mesmo? O que chama a atenção é a repetição desses relatos, vindos de pessoas diferentes em momentos distintos, todos descrevendo experiências bem parecidas. E aí, depois de ouvir essa história, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que a boneca Elizabeth está realmente possuída pelo espírito de uma noiva? Ou é apenas mais uma lenda urbana criada para atrair os curiosos? Deixe aqui nos comentários. A segunda história de hoje é a história de Robert, o boneco assombrado. Entre todas as histórias de bonecos assombrados do mundo, uma se destaca por sua estranheza e pelo medo que causa até hoje. Gente, estamos falando do Robert. Sim, uma relíquia antiga que ganhou fama por trazer azar, acidentes e até tragédias para aqueles que o desafiam. Mas afinal, quem é o Robert? De onde ele veio? E por que até hoje tantas pessoas têm medo de tirar uma simples foto dele? Pois é, por quê? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse boneco. Também nunca tinha ouvido falar da Elizabeth. E isso vai ser o interessante dessa temporada. Eu trouxe várias histórias que foram verificadas, publicadas em portais de objetos assombrados que vocês ainda não conhecem. Vamos à origem, onde começou a história do Robert. A sua história começa no início do século XX, em Key West, na Flórida, lá nos Estados Unidos. Robert foi dado de presente ao pequeno Robert Eugene Otto por uma empregada da família. Segundo a lenda, ela praticava magia voodoo. Será que é magia voodoo africana? Gente, perdão, eu tô trabalhando desde cedo e gravando. Mas vamos voltar. O menino ficou tão apegado ao boneco que passou a chamá-lo pelo seu próprio nome, Robert. E a partir daí, algo estranho começou a acontecer. Os pais do garoto relatavam que ouviam vozes estranhas no quarto quando o menino brincava com o boneco. Às vezes, sons de risadas, ou até conversas em que uma voz diferente da de Eugene respondia. Objetos da casa eram encontrados quebrados, móveis se moviam, e sempre que os adultos perguntavam ao menino o que tinha acontecido, ele apenas dizia: foi o Robert. Com o tempo, os vizinhos também juravam ver o boneco mudando de posição sozinho, ou olhando pela janela do quarto, mesmo quando não estava ninguém em casa. Eita, será que viam ele na janela? Será? Eugene cresceu, virou artista, mas nunca se separou do boneco Robert. Chegou a dar a ele um quarto próprio em sua casa. Visitantes relatavam que ouviam passos, risadinhas e até viam a expressão do boneco mudar como se estivesse vivo. Ai, ai. Depois da morte de Eugene, a casa foi vendida e os novos moradores confirmaram os estranhos fenômenos. Passos ecoando, portas se abrindo e, claro, o boneco ainda se mexendo sozinho. Hoje, Robert está exposto no Museu de Key West, dentro de uma caixa de vidro. E aqui está a parte mais assustadora. Dizem que quem tira foto de Robert sem pedir sua permissão antes, acaba amaldiçoado.
acidentes, doenças, azar constante, relatos de visitantes que ignoraram a regra, enche o museu de cartas pedindo desculpas. São centenas de cartas de todas as partes do mundo, escritas para Robert implorando perdão. Será que isso é uma realidade ou lenda? Muitos acreditam que tudo não passa de uma história criada para atrair turistas. Outros afirmam que os relatos são reais. E que o boneco carrega, sim, uma energia negativa, talvez ligada ao voodoo ou o apego do menino que nunca quis deixá-lo. A verdade é que Robert continua lá, em sua vitrine de vidro, sendo observada por milhares de pessoas todos os anos. E mesmo os mais céticos, quando o visitam, preferem pedir permissão antes de tirar uma foto só por precaução. Gente, muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal e já ativar o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. E deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando desta temporada de Objetos Assombrados. Ah, e se vocês tiverem alguma experiência que envolva bonecos, relatos sobrenaturais, qualquer experiência de vocês, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo e eu terei o maior prazer em contar pra vocês, tá bom? No próximo vídeo, beijos e fui!